Esse timaço absurdo que o São Paulo está montando. Primeiramente com a contratação do colombiano James Rodrigues. E sem nem dar muito tempo para a torcida respirar, os caras já anunciaram outra contratação pesadíssima, que foi justamente o retorno de Lucas Moura à equipe do São Paulo. Abrindo o jogo aqui com vocês, sinceramente, na minha opinião, o cara é simplesmente um monstro. Joga o fino da bola, craque de primeira qualidade. Ao meu ver, é um cara que tem um potencial gigantesco, mas que infelizmente não conseguiu se encaixar dentro do futebol europeu. Por mais que ele tenha tido jogos importantes, teve aquela semifinal histórica pelo Tottenham, que ele decidiu e levou o time à final da Champions League, fez lá um hat-trick. Jogou demais. Mas no panorama geral, se você comparar, quando ele estava aqui dentro do futebol brasileiro, o cara é simplesmente um monstro. Destruía e jogava muita bola. E quando ele foi para o futebol europeu, a gente tinha uma expectativa simplesmente gigante sobre ele, que ele ia chegar no topo e ser um jogador de primeira linha. O que, querendo ou não, por mais que ele tenha algumas atuações boas, teve aquela semifinal, como eu lembrei, mas que deixou muito a desejar. E agora, voltando para o futebol brasileiro, não tenho dúvidas, pelo menos ao meu ver, o cara vai destruir de novo. Ou seja, fica de olho aí nesse time do São Paulo. E os caras estão querendo montar aí um elenco de primeira qualidade. E a grande novidade é que este domingo, no jogo contra o Atlético Mineiro, o técnico Dorival Júnior já anunciou que poderemos ver a estreia de Lucas Moura. Disse o técnico em entrevista que estava surpreso com o condicionamento físico do craque e que muito provavelmente ele entraria em campo já neste domingo. Ou seja, assiste o jogo aí que poderemos ver em primeira mão o retorno de Lucas Moura ao futebol brasileiro. E mais uma grande lenda anunciou recentemente sua aposentadoria do futebol, que foi justamente o goleiro Buffon, que anunciou aos seus 45 anos a sua retirada dos gramados, pelo menos como jogador. E sinceramente tem que respeitar a história desse cara. Ídolo incontestável isso da Juventus, um dos maiores goleiros do mundo, sem sombra de dúvidas da história do futebol. O cara foi simplesmente um monstro. Campeão do mundo pela Itália em 2006, conquistar uma Copa do Mundo definitivamente não é para qualquer um. E só faltou a cereja do bolo, que essa me dói o coração, que foi justamente a Champions League. Na minha opinião, o cara, por toda a história, por todo o potencial, por tudo que ele fez, merecia pelo menos uma Champions League na conta dele. Mas uma coisa é fato, tem que aplaudir, tem que dar os parabéns, que o cara teve uma história simplesmente belíssima pela seleção e pelos clubes, principalmente pela Juventus. E uma troca gigante que está acontecendo aí dentro do futebol europeu é justamente a troca de Vlahovic da Juventus por Romelu Lukaku, que está atualmente no Chelsea. E segundo a Sky Sports, a proposta teria sido feita pela Juventus, que também pede mais 40 milhões de euros para poder trocar Vlahovic por Lukaku. E aí, você acha que será uma boa troca? O fato é, as negociações já estão em andamentos, então fica ligado, acompanha aqui o canal que em breve teremos mais notícias para ver se realmente vai acontecer essa troca de Vlahovic e Lukaku. A situação principalmente do ataque do PSG está extremamente complicada. Primeiro ele teve o Messi, que saiu livre no mercado, e logo depois está tendo toda aquela novela do Mbappé, que sim, eu vou trazer mais informações muito em breve sobre tudo que está rolando, mas que o PSG está extremamente chateado com toda essa situação. Isso é fato e muito provavelmente temos uma chance alta de Mbappé sair livre no mercado. Tendo em vista toda essa situação, o PSG não perdeu tempo e já acertou a contratação de Dembélé do Barcelona. A contratação que gira em torno de 50 milhões de euros, que equivale a mais ou menos 267 milhões de reais. O craque francês, que terá contrato com a equipe até 2028, é o mais novo reforço do clube. E se você tem alguma dúvida que o PSG tá correndo atrás, sim, para investir nesse ataque, para renovar esse ataque, vê essa notícia agora.
Segundo o jornal Le Parisien e diversas outras fontes da mídia europeia, um cara que tá muito, mas muito próximo de chegar no PSG é justamente o atacante português Gonçalo Ramos. Pra você que não lembra dele, é justamente aquele cara que na Copa do Mundo substituiu ninguém mais, ninguém menos que Cristiano Ronaldo. E quando substituiu ele, fez um hat-trick aí contra a Suíça. Eu acho que agora deu para refrescar a sua memória. Sendo que, se liga nisso, segundo a imprensa europeia, a contratação de Gonçalo Ramos vai ser simplesmente por 80 milhões de euros. As fontes da imprensa europeia, por mais que elas discordem de como está ocorrendo essa negociação, como o jornal A Bola, por exemplo, que diz que primeiro o craque vai chegar por empréstimo para depois o PSG ter a obrigação de comprá-lo, ou seja, ele vai chegar por empréstimo, mas o PSG já vai assumir a obrigação de comprá-lo. Existe muita divergência rolando no momento, mas uma coisa é certa: o preço que o PSG no total vai pagar para ter o craque, para comprar o craque de vez, é aproximadamente 80 milhões de euros. Aí fica o questionamento: será que o craque vale isso tudo? E agora deixa aqui nos comentários o que é que você acha. Será que o craque vale isso tudo? Foi mais um do que surgiu junto com a Copa do Mundo, que se destacou principalmente naquele jogo com a Suíça. Porque venhamos e convenhamos, se eu sou técnico de uma seleção que tem Cristiano Ronaldo, eu não ia botar o cara na reserva nunca. E entra um cara para substituir ele e faz um hat-trick, joga muita bola, literalmente surpreendeu muita gente, cresceu o olho para cima do jogador, mas ao mesmo tempo a gente também não pode julgar um jogador por um jogo só que ele fez. A campanha dele na Benfica, ele é um bom jogador, ele é um bom atacante, mas 80 milhões de euros a gente tá falando de um preço que o Bayern ofereceu por Harry Kane. Então muita polêmica foi aí gerada. Será que o atacante português vale toda essa grana? Ou será que o PSG mais uma vez está disposto a ir gastar rios de dinheiro sem pensar e não é um investimento válido? Eu quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui no comentário se você acha que ele vale ou se ele não vale essa grana toda. E o nosso craque Neymar está finalmente de volta aos gramados. O craque aí que estava lesionado e por estar mais de 5 meses sem jogar, voltou e voltou com tudo. Amistoso agora contra o Jeonbuk na Coreia do Sul. O cara simplesmente, no jogo em que o PSG ganhou de 3-0, fez 2 gols e deu uma assistência. Ou seja, o cara participou diretamente de todos os gols que teve aí pro time do PSG. E sinceramente, PSG tem que respeitar esse cara, tem que valorizar. É um time que não valoriza aí o Neymar muitas vezes, mas tem que reconhecer que o cara joga e joga o fino da bola. E principalmente agora, com a saída de Messi, com a muito provável saída de Mbappé, vocês vão precisar demais do Neymar. Então, se eu sou o PSG, eu dou sim uma moralzinha aí pro Neymar. Eu dou aí um incentivo pra ele, porque o time definitivamente precisa do craque mais do que nunca. E sinceramente, eu sei que muitas vezes o PSG pensa em vender o craque e não dá tanta moral aí pro Neymar, chega até mesmo a querer ver ele fora do time, mas PSG, abre o olho que agora, principalmente agora, mais do que nunca, vocês vão precisar muito do Neymar. Um cara que demonstrou mais uma vez que joga o fino da bola e que é realmente um cara diferenciado.